Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. E aqui nós discutimos estratégias para te conduzir aí no mundo da tributação e da inteligência de negócios, tornando você um profissional mais qualificado, mais valorizado para os seus clientes empresariais, levando as melhores soluções, as mais inovadoras, sempre unindo dados, inteligência, tecnologia. Eu sou Letícia Amaral, tributarista de inteligência de negócios há mais de 25 anos. Sou a fundadora e CEO da IBPTLA, Business Tax and Education. E no episódio de hoje vamos falar sobre inteligência de negócios voltada à análise de folha de pagamentos. Algo que envolve muito a nossa área tributária, tem total conexão. E para isso, tenho dois convidados de peso aqui e vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Então, temos aqui o nosso querido Isaías Calisto, que é gestor fiscal e tributário, especialista em folha de pagamentos há 20 anos, idealizador da mais completa e inovadora plataforma de inteligência de negócios voltada a compliance, trabalhista e previdenciário, a Analise. Seja muito bem-vindo, Isaías. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu que agradeço o convite. E o meu querido Ivan Rosante, cientista da computação, especialista em tributos há mais de 14 anos, diretor operacional da RZ3, que é uma das mais inovadoras tax techs do Brasil. Já ajudou mais de 3,5 mil empresas a gerirem melhor os seus tributos, devolvendo mais de 1,5 bilhão aos caixas dos seus clientes empresariais. Currículo de peso. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Gente, o objetivo do nosso episódio de hoje é a gente unir um pouco desses dois mundos, né, que envolve a tributação, envolve a parte de folha de pagamento, que é calcanhar de Aquiles de grande número de empresas, pelo menos meus clientes, é sempre a parte previdenciária é um calcanhar de Aquiles, e fala muito de tecnologia voltada a melhorar as análises, a trazer mais estratégia e inteligência para esses clientes, né, que são os nossos clientes empresariais. E antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo no tema, a gente vai falar muito sobre BI ou Business Intelligence, vamos falar de dados, vamos falar de gráficos, vamos falar de indicadores, vamos relacionar sempre a parte tributária com a parte previdenciária, mas antes disso, eu quero que, já falei um pouquinho de vocês, mas eu quero que vocês tragam um pouquinho desse histórico da vida de vocês, né? Os dois de formações bem diferentes. Ivan, que veio da ciência da computação, caiu no tributário, né? O Isaías veio já de uma parte mais tributária e depois se voltou para a tecnologia. Sim. Então, eu queria entender um pouquinho mais desse contexto aí, como que foi. Então, Isaías, conta um pouquinho desse teu início de jornada, como que foi que você uniu tributário, tecnologia, folha de pagamento. Claro. Me fala um pouquinho mais. Bom, antes de eu migrar, né, para a parte de folha de pagamento, eu implantava sistemas. Então, eu fazia implantação de sistemas e, assim, me doía muito o coração ver as pessoas sofrendo, por exemplo, com uma migração de sistema. Porque ela tinha que fazer aquela validação tudo manual, né? Para identificar se existia erro de migração de dados, se existia erro de lógica, né, nos cálculos de folha, ou mesmo em outras atividades, né? Que envolve parte de RH, de folha e SST. Isso há 20 anos atrás. Isso, ou talvez até não é isso, 20 anos atrás, mais ou menos. Que a tecnologia já era bem diferente do que a gente tem hoje, né? Então, os desafios já existem hoje, imagina 20 anos atrás. Só que hoje é muito mais intenso, né? Hoje as pessoas querem um resultado muito mais rápido. Então, a tecnologia trouxe essa facilidade de você otimizar o seu tempo, ao mesmo tempo ela exigiu que você fizesse as coisas de forma mais rápida, né? Então, eu vi as dores dos nossos clientes e acho que meados de 2013, né, Ivan? Eu procurei você e o Júnior e levei uma ideia para eles. Falei assim, vamos fazer um validador da folha, né? O Júnior gostou muito na época, o Ivan também. Só que era um projeto embrionário, não tinha assim uma ideia muito bem desenhada de como fazer aquilo, né? Eu vou te falar que essa ideia veio porque eu lembro até o nome da pessoa, não sei se ela vai ver esse podcast, o nome dela chama Sandra, e eu estava fazendo a migração de um banco, a folha de um banco, de um sistema para outro.
Quantos funcionários? O banco era um banco pequeno, tinha 1.000 colaboradores. Meu Deus, mas uma folha é de 1.000. Banco pequeno. Era um banco pequeno. Né? A gente já problema pequeno. E assim, eu vi ela passando do horário, né? O marido ligava para ela ir para casa dela, ela não podia porque ela tinha o compromisso de garantir a qualidade daquela migração. Da migração. E o que ela fazia, Letícia? Ela imprimia os resumos de folha, os demonstrativos, e fazia tique a tique. Meu Deus. Imagina, ela 1.000 fazendo folhas. a validação de todo o histórico, né? De um sistema para o outro e validando um a um. Não, 1.000 folhas não, é 1.000 vezes o número de competências ali que a gente tem, né? E aí ela fazendo isso, eu falei, não é possível que não tenha uma forma mais fácil de ajudar, né? De ela fazer esse processo. E aí me veio essa ideia, compartilhei com eles, eles gostaram. A gente iniciou isso, eu acho que em 2013 era quando nasceu a ideia de social, só que na época eu não tive estômago para, vamos dizer assim, dar continuidade ao projeto. Né? Tive que o E-Social nessa época acho que era bem embrionário ainda, né? Não tinha nem, tava no cronograma, a transição até chegar em 2019. Não, 2018, quando começou de fato a entrar as grandes empresas. Em 14 você teve o lançamento dos cronogramas, mas ainda era muito longo, né? Ainda tinha aquela dúvida do Brasil sobre vai ficar de fato a insegurança jurídica que nós temos, né? Isso aí vai entrar realmente, essa complexidade? Então, acho que naquele momento a gente não andou com esse projeto e foi bom, porque a gente não ia conseguir escalar o produto para ou atender a maior parte das empresas do Brasil, porque você tinha uma tecnologia muito arcaica no departamento pessoal, que era a CFIP. A CFIP era uma informação muito simplória para controle. Uma informação fechada, né? Então a gente tinha que trabalhar com gerencial. Acho que foi até interessante que naquele momento a gente não conseguiu andar com esse projeto. Uhum. E aí, em 2000, aí passou-se o tempo, eu saí. A coitada da Sandra teve que checar tudo na mão. A Sandra teve que fazer tudo na mão. Poxa vida. Pois é. Aí ela coitada da Sandra. Aí eu saí, voltei pro mercado, né? Fui trabalhar numa empresa de tecnologia americana, né? Continuei com o meu trabalho de implantar sistema de folha, de RH, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui trabalhar também num grande banco. Esse banco já com, na época, acho que quase 100.000 colaboradores. Ainda bem que não tinha uma... Será que tinha uma Sandra lá nesse banco? Ai, meu lá Deus. tinha acho que umas 150 Sandras. E lá eu fiquei responsável pela implantação da parte de folha de pagamento. Mas eu sempre auxiliava nas outras áreas, porque, querendo ou não, a folha, ela é o coração de tudo. Então, tudo que você fizer nas outras áreas, seja na parte de segurança e saúde do trabalho, na parte de RH, cai na folha, influencia no pagamento do trabalhador e nos tributos previdenciários, né? E também trabalhistas. Então, eu ficava responsável e eu acabava meio que gerenciando também as outras atividades das outras áreas. Implantamos, foi muito difícil, mas conseguimos vencer essa batalha. E aí o E-Social, isso em 2015, implantou esse grande banco. Aí o E-Social entrou em 2018, também foi um outro grande projeto por conta da complexidade, né? E aqui o E-Social é muito mais rico em detalhes, por exemplo, do que a CFIP, do que o CAGED, do que a RAIS, que foi tudo substituído pelo E-Social, né? E em 2020 o Ivan me procurou, falou... Deixa eu só tirar uma curiosidade. Quanto tempo que demorou essa implantação do banco? Do banco? Então, eu entrei no projeto em 2013. Em junho de 2013. O projeto, se eu não me engano, já estava rolando já fazia mais de 2 anos. E a implantação, assim, a virada, né, para a produção foi 1 de janeiro de 2015. 1 de janeiro de 2015, isso então, mesmo. uns 4 anos, mais ou menos. Foi 4 anos ou mais esse projeto. E, assim, depois a gente ficou mais uns 2 anos estabilizando o sistema. Então, para vocês verem quão complexo é você migrar uma folha de um sistema para o outro, né? E aí, dada essa dor, em 2020 o Ivan a gente voltou a se falar sobre esse projeto, né? E ele falou assim, poxa, vamos colocar de pé aquela ideia? Eu falei, vamos, Ivan. E aí, de 2020 para cá, a gente veio trabalhando, né? E aí nasceu o Analyse, que hoje ele tem o propósito de ajudar as empresas a melhorar seu ambiente de negócio, a transformar essas áreas de RH,
folha de pagamento e SST em áreas mais estratégicas, não que elas não sejam, mas elas serem mais estratégicas, porque não só validar um conteúdo, né, mas tão importante quanto validar é você conseguir medir quanto que uma empresa está exposta a risco, quanto que existe ali de dinheiro, muitas vezes, que está sendo, né, pago ao trabalhador indevidamente, e avaliar se toda a legislação e normas regulamentadoras estão sendo, de fato, respeitadas, né? Estão sendo observadas, né? Justamente. E antes de eu puxar aqui o gancho para o Ivan, até para como ele se inseriu nesse projeto, né? Hoje fazem parte de um projeto conjunto, mas uma curiosidade que me trouxe, né? Então, a ferramenta do Analyse, ela surgiu dessa dor que você vivenciou ao longo desses anos de ver quão complexo era um projeto de implementação de um sistema voltado à folha, voltado a toda essa parte de colaboradores, né, de funcionários, principalmente das grandes empresas, as empresas que têm um volume maior de funcionários. E se a gente fosse pensar naquela época que não existia a Analyse, se ele existisse, o quão teria trazido de benefício para esses dois, para a Sandra, né? Como a Sandra estaria feliz? A Sandra ficaria muito feliz na época, porque ela poderia chegar mais cedo em casa, ela teria a tranquilidade de olhar só o que é problema, porque quando a gente faz a aplicação de inteligência de negócio aos dados, você vai separar o que de fato é ruim e o que é bom, e você vai focar só no que é ruim, para entender, identificar os ofensores, né? A partir do momento que você identifica os ofensores, fica muito mais fácil você tratar a causa raiz, e dali em diante você não tem mais aquele problema. Então você não vai ter retrabalho, você vai ter economia de tempo, você vai ter muitas vezes uma economia financeira, porque às vezes você está errando no pagamento do trabalhador e você não sabe. E coisas que até manualmente, por mais, né, você vai implementando, vai fazendo tudo manual, muita coisa fica, né? Sim, muita coisa não consegue... Não, a gente não consegue manter a atenção. Né? Chega uma hora que a gente fadiga, a máquina não fadiga. Então, é a grande vantagem de você usar tecnologia. A gente vai explorar muito mais isso daqui ao longo do podcast, porque é fundamental, né? Eu acho que hoje quem lida com a parte tributária, enfim, com a parte de folha... Sim. É muito difícil a gente trazer uma qualidade técnica, trazer uma excelência no que a gente faz se a gente não tiver uma tecnologia atrelada, né? E padronizar, né? Então, além de ganho de velocidade, de escala, acho que a própria segurança que traz, né, para as operações. Mas, Ivan, entendi um pouco do contexto do Isaías, muito legal ver essa trajetória aí. E eu sei que você nasceu... Né? Você se inseriu na área tributária, mas você vem da área tecnológica, né? Você vem como cientista da computação. E como que foi isso? Da ciência da computação cair na tributação e aí se desenvolver para esse lado? Olha, para mim foi um desafio muito bom. Eu, por ser de tecnologia, eu trabalhava no mercado como fábrica de software e acabei tendo o convite do Júnior, né, pra gente começar a trabalhar, e eu vou te falar qual que era o grande problema que ele teve na época, porque era um problema muito bom, que eu acho que é muitos dos nossos ouvintes aí que querem participar, que querem dar atenção para os seus clientes, né, em algum momento aí, ele acabou fechando uma empresa com 170 CNPJs. Em 2011. Vamos contextualizar o Júnior, né? Apareceu o Júnior na história, né? O Júnior. Vamos falar do Júnior. Qual era o desafio do Júnior? O Júnior, para quem não sabe, é o CEO da RZ3, tá? Então, ele é o fundador da empresa e a gente trabalha dentro da estrutura da RZ3. Então, eu sou o funcionário 01, vamos considerar da 01. Eu sou o 01 da RZ3. Então, o grande momento foi que, olha, conseguimos fechar um contrato muito bom. Mas o Júnior trabalhava com tributos já? Já trabalhava com tributos, ele já fazia essa parte de consultoria, né? Esses levantamentos, mas como na época era tudo muito manual, então era muito passar a régua. Foi em 2010, né? Tá. Em 2010 teve a 971 de 2009, que instituiu algumas verbas indenizatórias, que alterou a 8212 lá de 91. E aí você tinha algumas oportunidades, mas como muita gente no mercado trabalhava, e trabalha até hoje, eu acho que não é eficiente, mas atende, depender do cliente, atende. O trabalho era uma planilha de Excel, uma folha impressa, passando a régua,
na folha, vendo que A era Sandra. verba com incidência indevida. O Júnior, então, assim, o Júnior era a Sandra, só que o foco do Júnior era ver se estava vendo a incidência correta da isso. tributação Se tinha- sobre a folha. É Era isso daí. Se o cliente Então, o estava desafio- sendo... O desafio do Júnior é pegar os clientes dele e ver se eles estavam tributando corretamente, se tá tudo certinho ali na Isso folha daí, dele. essa análise da folha de pagamento da parte tributária, né? Só que teve um problema bom, fechou uma empresa com 170 CNPJs. Como Meu que você Deus. faz com Um grupo 170? empresarial. Era uma empresa com várias filiais. 170 era Entendi. uma rede de varejo. Entendi. E Era. acabou, assim, ou manualmente você não conseguiria atender, porque você teria que ter um volume de pessoas para fazer isso daí, você teria que ter um volume de pessoas para auditar o que os analistas fizeram e ia gerar uma insegurança Caiu muito um grande. problema bom para ele Era um resolver. problema bom, só que Bom. você tinha que entregar para ter faturamento, portanto, não adianta você vender o projeto e não entregar. E aí foi que eu entrei, e aí vem a minha parte de tecnologia, né? A tecnologia, acho que eu partilho muito com o Isaías essas soluções, que a gente pensa, se eu tiver que fazer mais que uma vez, eu vou ter que automatizar isso aí para que, se eu tiver que fazer uma ou 999 vezes, a máquina vai trabalhar para a gente. Só que na época ainda era muito arcaico, né? A própria área previdenciária era bem defasada, né? Você tinha poucas informações, cada um na sua caixinha, no seu sistema de folha, tudo isso. E eu entrei lá em 2010 para tentar escalar esse produto, para conseguir fazer a entrega dessa revisão previdenciária com mais qualidade, porque não existia uma qualidade, você tinha memórias de cálculo em Excel que eram passíveis de erro, e conseguir atender mais gente. Então a minha experiência veio sair da área de tecnologia, entrei nessa área operacional, só que o bom da tecnologia é o quê? Para eu saber qual é o resultado que eu tenho que dar, eu tenho que entender toda a rotina dessa A rotina, integração, as fonte de incidências, dados, incidências. Depois eu já tive que estudar um pouco mais a legislação. Hoje eu converso muito próximo com Hoje advogados, né? Hoje você é um tributarista tech, né? Que veio da tecnologia e virou Isso daí. tributarista. Então, a gente sai da tecnologia e fica muito mais o conhecimento funcional dessas áreas. E aí que eu venho atuando aí nesses 14 anos, a gente começou a desenvolver outras áreas, né? Como a do Isaías, as outras oportunidades que nós temos. E aí o que nos dá a experiência é viver o dia a dia, né? Então, a minha experiência é muito mais assim do dia a dia em auxiliar o contador, auxiliar o advogado, auxiliar a parte da folha de pagamento e aí, no final, trazer um resultado para o cliente, que é o que ele mais se interessa. E acho que é um pouquinho esse da minha experiência, desses 14 anos de prática. 14 anos tá? você meio que fez uma faculdade prática também da área jurídica, né? Porque o que mudou da parte de tributação de folha, o que teve de discussão, o que teve de tese, o que teve... então você meio que se pós-graduou, virou mestrado, doutorado. Hoje eu converso, acho que com muita qualidade nessa área específica da área do direito, né? Da área previdenciária, eu converso com uma certa coerência e tranquilidade, porque a gente viveu isso daí, né? Então, foco, né? Eu acho que quando você não pode ser muito generalista, né? Quando você tem foco nisso daí, você acaba se especializando e acho que é essa a minha grande vantagem, saber de onde veio, por que está acontecendo aquilo e qual o resultado dessa área, né? E a gente tem uma boa parceria já, né? Eu conheço bem o trabalho de vocês desde 2019, né? Então, a gente tem 2024, então já tenho 5 anos acompanhando, são grandes parceiros aqui, não apenas meus, mas boa parte dos nossos alunos aqui, do que então era o BPT Educação, agora o BPT LA, mas eu acompanhei muito esse trabalho, sei que vocês são muito referência na área previdenciária, na parte de analisar as folhas, né, do aspecto tributário e trazer oportunidades para as empresas que elas não estão enxergando. E aí eu quero, antes da gente entrar realmente na parte analítica, que é muito importante, na parte da inteligência de negócio, acho que é legal trazer esse contexto, porque eu vejo hoje, ainda nós temos pouquíssimas pessoas especialistas que realmente entendam uma análise de uma folha de pagamento para identificar riscos, para identificar oportunidades, ao passo que a carga tributária sobre a folha de pagamentos no Brasil é altíssima, né? E é um grande calcanhar de Aquiles para as empresas, principalmente para as empresas que têm um volume grande de folha. Mas mesmo aquelas que não têm um volume tão grande, a parte previdenciária pega, né? Então, assim, a gente lida com centenas de empresas no nosso dia a dia aqui da parte consultiva, né? Da parte de consultoria tributária, e eu vejo como a tributação sobre a folha gera dívida.
né? As empresas não conseguem. Obviamente, dentre as prioridades de pagamento de tributos, você tem aqueles tributos que para as empresas acabam sendo mais prioritários porque senão geram problemas maiores, sim, né? Sim. E a folha, como toca a parte do trabalhador em si, mas mesmo assim, é gigantesco o número de empresas com endividamento de contribuições previdenciárias, da parte previdenciária. Então, isso para mim, o que dá o alerta? Gente, isso aqui é um grande calcanhar de Aquiles. Porque, além de tudo, eu que lido muito com gestão de passivo, com redução de dívida, olhando todas as oportunidades para as empresas, eu vejo a parte previdenciária como a gente tem uma grande dificuldade maior, que é a regularização dessas dívidas. Porque a Constituição Federal, quando a gente vai falar de contribuições previdenciárias, ela não permite que as empresas regularizem as suas dívidas de contribuições previdenciárias em parcelas acima do que 60. Uhum. Né? Ao passo que os outros tributos, aí a gente tem os refis, a gente tem agora a gente tem muitas transações que a gente consegue chegar até 145 parcelas. Então você vê que a gente traz o calcanhar de Aquiles dos dois lados, seja para você conseguir honrar, entender, seja para você conseguir liquidar uma dívida. Mas aí que vem o grande pulo do gato. Quando a gente olha para os riscos e olha para as oportunidades, e a gente que está olhando ali muito para isso, a gente identifica como esses próprios clientes que geraram têm ônus de contribuição previdenciária, lá na essência eles estão declarando tributos sobre a folha, estão declarando mais, às vezes eles estão reconhecendo uma dívida de tributo, uma dívida previdenciária mais do que deveriam. Então, aí que vem a tecnologia, eu acho que aí que a grande importância de termos ferramentas tecnológicas analíticas, primeiro, para que as empresas tenham essa segurança, essa tranquilidade de que elas estão realmente honrando com toda a sua parte de legislação, que daí a gente entra no compliance, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também para garantir que elas não estão recolhendo mais tributos do que deveriam. Seja justo, né? É o certo, fazer o certo e conseguir otimizar, né? Exato. Então, eu vejo muito isso. A parte previdenciária gerando um grande ônus, mas ao mesmo tempo gerando uma grande oportunidade. E aí eu quero devolver a bola para vocês, para que a gente possa contextualizar um pouquinho para o pessoal. A gente está falando de inteligência de negócios, né? Como que uma ferramenta tecnológica, e aqui a gente está falando de uma ferramenta que é inovadora, né? Que é a Analyze, eu realmente, quando eu conheci a Analyze, eu falei, nossa, que é maravilhoso, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Até a gente estava conversando antes do podcast, mas tem outros que eu realmente nunca tinha visto. Eu olho muito para a tecnologia. Sim. A gente tem muitas ferramentas tecnológicas voltadas principalmente eu que milito na área tributária geral, a parte de auditoria, mas que você pega os demais tributos. Agora, a parte de folha, especificamente, eu realmente desconhecia, assim, e eu fiquei surpresa positivamente pela robustez da ferramenta. Então, eu queria vou devolver um pouquinho a bola para vocês dois também, trazerem um pouco, vocês já trouxeram para mim o que gerou, né, a necessidade de ter a ferramenta, e eu acho super válido, quanto mais folha de pagamento, mais desafiador é para as empresas, mas que a gente trouxesse um pouquinho essa parte da análise, essa parte da inteligência de negócios. Porque inteligência de negócio nada mais é do que nós pegarmos dados brutos, e a gente pega a folha de pagamento, tanto de dado que tem lá, né, na folha. E esse é o grande problema, né, que o E-Social, mesmo numa empresa pequena, agora você entrega um volume de dados muito grande. Eu tenho poucos colaboradores, eu sou pequeno, eu tenho 100 colaboradores. Você tem noção quanto de volume de dados que você está apresentando para o fisco, e às vezes você não tem tempo, né? Porque não é a sua especialidade, você não tem tempo ou pessoas competentes ou algo do tipo para fazer uma revisão disso daí, mas deixa o Isaías complementar. Vamos falar dessa parte de como a ferramenta ela vai auxiliar nessa parte de você ter os dados, esse volume, essa massa gigantesca de dados, mas trazer isso de uma forma muito mais visual para gerar o quê? Tomada de decisão estratégica, que é justamente onde está a inteligência de negócios. É isso. O Analyze, ele se alimenta de diversas fontes de dados. Vamos explorar um pouquinho mais, quais são as fontes? O E-Social é uma delas. Ok. Né? Outras fontes de dados. Dados abertos, por exemplo, que estão na Receita. As informações do CNPJ é muito importante também. As informações que estão no Ministério do Trabalho, como o CBO, os EPIs que são fornecidos aos trabalhadores.
informações relacionadas ao IBGE, como nome, e também os dados relacionados ao CNAE, né? Então, todas essas informações o Analyze ele consegue capturar, e a cada novo dado que entra dentro do Analyze, ele vai lá e vai aprender sobre aquela informação. Vou dar um exemplo aqui. No e-social, você precisa declarar os agentes nocivos que estão relacionados ao trabalhador. Sim. Cada agente nocivo, você pode oferecer um EPI ou um EPC. Você né? tem uma série que foge um pouquinho da área tributária, mas impacta em Mas risco. impacta em área tributária. Eu vou explicar. Verdade, eu dei o exemplo do EPI porque eu vou falar justamente disso. Um EPI, ele precisa primeiro ser declarado da forma correta. Só que o e-social ele não valida o conteúdo. Você pode colocar qualquer coisa lá. É um campo você coloca um documento, você pode colocar letra, números. Só que lá no PPP do trabalhador precisa ser só 5 números, que é o que é válido. E esses 5 números a gente vai lá no site do Ministério do Trabalho, captura e faz a interpretação dessa informação, o quanto ele atenua esse risco ao trabalhador. Vou dar um exemplo aqui, acho que vai ficar mais palatável. Ruído. A gente está numa sala silenciosa, só está ouvindo nós mesmos, mas vamos imaginar que a gente trabalha numa sala que tem bastante ruído. Telemarketing. E esse ruído, ele é acima de 85, que é o limite da legislação, que determina na ANR. Você oferece um EPI ao trabalhador. Protetor auricular, né? Isso, um protetor auricular. Esse protetor, ele vai atenuar. Mas quanto que ele atenua? Na nossa ferramenta, a gente captura esses 2 dados, um que está no e-social e outro que não está no e-social. Ele aprendeu que aquele EPI, ele vai atenuar X. Quando eu atenuo, eu fico dentro dos limites da legislação? Eu fico. Então, eu não preciso pagar, por exemplo, uma insalubridade. Isso vai impactar não só no custo previdenciário, mas também no custo da folha. E quando você tem áreas distintas fazendo a administração desses dados, você pode ter uma falta de comunicação entre essas áreas. Então, quando a gente faz essa avaliação e traz isso para os analistas identificarem que existe possível gap financeiro ou até de obrigação acessória, você, além de democratizar o dado, você oferece KPIs valorosos para eles, porque ele vai conseguir observar que existe risco, se caso existir, se você estiver fazendo a declaração de forma inadequada, né? Isso vai impactar lá no PPP do trabalhador, que vai influenciar muitas vezes num benefício que ele vai receber da Previdência, e impacta no valor financeiro que a empresa tem que dispor ao trabalhador, porque quando ele está exposto a risco, a empresa é obrigada a pagar esses valores, né? Então, a gente consegue, a partir do dado e aplicação de inteligência de negócio o conceito de aprendizado de máquina supervisionado, trazer para o nosso cliente essa riqueza de detalhes. Estou dando um exemplo, né? A gente tem ali... E você sabe que você me lembrou de uma situação que justamente em relação aos EPIs, em relação aos protetores auriculares, que a gente teve toda uma discussão do STF. Isso que eu ia falar, sobre a questão do GIURAT. Isso aí, complementar especial, né? E aí, bom ponto. Recentemente a Receita soltou uma instrução normativa, por mais que você ofereça o EPI, se o seu trabalhador tiver com uma exposição acima de 85, que é o limite, você precisa fazer o recolhimento de GIURAT. Então, o software também consegue capturar isso. Ele consegue. E como que ele faz? Isso me deixou curiosa, porque assim, como que você parametriza o software em relação aos decibéis? Na verdade, como que você tudo faz isso está na legislação. Então, ele captura essa informação e isso vira um parâmetro dentro dele. Né? É por isso que é um aprendizado de máquina supervisionado. Quando chega um EPI novo na nossa base, ele vai trazer essa informação e vai alertar que existe ali um item novo. Só que ele só é válido para ser usado dentro das nossas regras a partir que tem um especialista que valida que o que o software trouxe de fato pode ser utilizado. Por isso que é um aprendizado de máquina supervisionado. E aí ele começa a usar aquele dado, né, que ele extraiu de uma fonte externa para gerar esses riscos e essas oportunidades. Quando o colaborador está exposto a ruído acima de 85, a empresa precisa declarar lá no evento de remuneração que a exposição, né, que é o FAI, existe uma exposição a agente nocivo e ela precisa, inclusive, pagar o tributo sobre aquilo. Né? Então, o Analyze ele consegue trazer a oportunidade, caso você esteja pagando
a insalubridade indevidamente e você já está atenuando com os seus EPIs, né? Ou muitas vezes você paga mesmo e não está e está abaixo dos limites determinados nas normas regulamentadoras, e também consegue trazer o lado do risco, né? Que o Ivan fala muito que é o lado negro da lua, né, Ivan? É que normalmente as empresas estão buscando, e eu acho que do ponto de vista do empresário para Risco Brasil, que a gente sabe que hoje o empresário no Brasil ele tem que ser uma pessoa que se desdobra muito, tem que ser muito competente e ele está sempre preocupado em buscar a parte de crédito ou estancar problemas, o que saiu do meu caixa, o que é sempre assim recuperar, né? A margem é muito apertada. Só que a gente pensa e acho que todo mundo quando tem o perfil de empreendedor ele pensa na longevidade. Sim, então todo mundo quer ter aquela empresa. Hoje acho que o Brasil, por mais que nós tenhamos muitos empreendedores, é o país com mais dificuldade para ser empreendedor. Então a pessoa que abre uma empresa, que ela se propõe a ter essa dificuldade que é ter uma empresa, ela quer ter aquele negócio por um bom tempo. Só que como nós somos, eu já me considero como tributarista também, tá? Nós somos especialistas, nós temos que mostrar para os clientes, e é uma das visões que nós temos, que é o quê? Não é somente aquilo que você errou a mais. Tem alguns pontos que são riscos ocultos, e aí acho que a gente vai chegar nesse momento ainda, que é o seguinte: eu hoje estou apresentando um volume de dados muito grande para o fisco, e não falo só sobre o e-social, SPEDs, né? Você tem inúmeras obrigações, você tem hoje, por exemplo, para empresas menores, eu sou um mercadinho aqui, eu não me preocupo, tá, mas a operadora do cartão de crédito está enviando para a Receita Federal quando você recebeu daquilo. Então, você tem um volume de dados. Agora a gente viu recente também, né, toda a parte de PIX, toda a parte de sigilo bancário disponível não só para a União, mas disponível para os estados e muito em breve para os municípios também. Sim. Então, você tem um volume de dados que a Receita Federal e para que seja aplicada a forma da legislação correta, que ela vai cruzar essas informações e vai auxiliar. E a gente tenta demonstrar, e eu acho que é o que todo empresário que quer perpetuar a sua empresa, ele tem que se preocupar, que é o quê? Tá, o que eu estou fazendo de errado também, que eu posso arrumar. Exato. Então... E aí... Aí que é o problema. Então, assim, hoje você tem muita gente no mercado que vem trazer caixa, vem trazer isso aí, que é um fôlego muito interessante para o empresário. Só que a gente tem que fazer, e acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast está interessado em fazer uma visão mais completa para o empresário. Exato. Então, eu vou trazer uma notícia boa, mas eu vou trazer uma notícia ruim que aconteceu nos últimos 5 anos, mas nós podemos solucionar. Então, a Receita eu considero que é o leão, né? Mas ele é um leão que não é um leão... Hoje a gente está com uma fome arrecadatória aí um pouco maior do que normalmente estaríamos, né? A gente está vendo um caminho do nosso judiciário também aprovando isso, mas ele ainda dá muitas chances para que o contribuinte faça da forma correta. Então, se você hoje consegue identificar esses gaps, pode ser positivo ou negativo, você consegue solucionar. Então, o nosso interesse, acho que para todo empresário, é que ele faça essa visão completa, independente de software, só que é um volume de dados muito grande. Hoje você não tem uma pessoa que consegue cruzar. Né? E quanto maior a empresa, fica mais difícil ainda de você não ter a tecnologia. Né? Quanto você perde por não ter a tecnologia? Esse acho que é um ponto. E dentro do e-social mesmo, você tem assim uma fonte de dados, o Isaías comentou que a gente busca em outras fontes, mas dentro da própria empresa você tem o DP, você tem o RH, você tem o jurídico, você tem o SST, todas essas pessoas estão enviando informações e normalmente as visões, elas não são consolidadas. Né? Cada um está na sua caixinha, né? Cada um está na sua caixinha. Olha, eu faço muito bem o DP, eu faço muito bem o jurídico, eu faço muito bem essa parte, né? E a gente vai entrar nesse ponto que é o compliance, né? Que é justamente, a gente tá falando de compliance agora. Então, para quem não sabe o que é compliance, né? O compliance é justamente a gente olhar conformidade. É olhar o quão a empresa está conforme com as normas, as regras a que ela está sujeita. Né? Então, compliance, numa visão geral, é justamente isso. É quão conforme aquela empresa está com as normas a que ela deve obedecer. Então, quando a gente traz isso para a nossa temática aqui, tributária, previdenciária, e eu que lido muito com empresa com dívida. Então, assim, se a empresa já está com a dívida declarada. Não, a dívida declarada, você imagina
imagina o que tem oculto, né? Sim, O que está não declarado. É verdade. Então, o Ivan falando, eu já lembrando de uma situação que ontem eu visitei um cliente em que a gente está fazendo toda a parte de redução, gestão das dívidas tributárias dele. Mas assim, é sentar aqui na mesa com o cliente, ele começar a soltar as informações e eu falo, meu Deus. Então não é só aquilo que tá ali declarado. Tem muitas outras coisas. Para os dois lados, eu nem vou falar que é só de coisas que estão fazendo, né, que existem passivos ocultos, vamos falar assim, né, o risco oculto ali. Mas também tá perdendo oportunidade. Então, para os dois lados. E o compliance vai sempre olhar essas duas coisas. Sim. Sempre olhar risco e vai sempre olhar oportunidade. Justamente. Porque a gente pode estar desconforme recolhendo a mais. Né? A partir do momento que você está pagando a mais que você deve, você está desconforme, só que você está gerando prejuízo grande para o seu caixa que você poderia estar evitando. E aí, conversando com ele, e a gente estava ali, eu estou fazendo a gestão do passivo, e a gente estava negociando também a situação de olhar o compliance, fazer o compliance geral da empresa, porque na gestão do passivo a gente consegue identificar as oportunidades na revisão, a gente consegue identificar os passivos ocultos, os erros de gestão, então a gente consegue identificar as necessidades de governança, de governança daquela empresa. Correto. Então é uma empresa que está desgovernada. Sim. Por quê? Porque o empresário desconhece. E é engraçado você sentar com o empresário. É um empresário novo. Ele falou, Letícia, 2 anos atrás não tinha nada. Minha empresa cresceu assim. Eu tinha 0 e agora eu tenho uma empresa milionária que está faturando milhões todos os meses. E a gente está com muita oportunidade de crescer. Então, é aquele crescimento rápido que se... né? Que acaba desorganizado, né? Cresce desorganizado e depois ele dá tempo de organizar. Exato. Né? Então, você tem que ir organizando e somado ao desconhecimento. Sim. Né? Somado ao desconhecimento. E a gente falando ali, ele falou, mas eu tô com medo de absorver mais esse investimento, porque eu não sei se é o momento, porque a gente tá com o fluxo de caixa apertado. Eu falei, para e faz a seguinte reflexão, né? Quanto que você está perdendo todos os meses por você não estar olhando para a governança tributária do seu negócio? Sim. Um parênteses aqui, Letícia, no que você está comentando, que a gente pensa no empresário, só que hoje você tem um ativo nas empresas que são os seus colaboradores. Então, os seus colaboradores é algo que você tem que se preocupar. E ao ponto de ser transparente para ele e falar, olha, o que nós tínhamos combinado era isso. E você vem recebendo a mais, ou estou deixando de te pagar alguma coisa. Para quê? Porque para que isso não vire um processo trabalhista futuramente. Ainda penso... A área trabalhista é bem delicada. É bem delicada. Hoje você tem um problema que acho que os empresários sofrem muito, que é assim, contratar pessoas. Então, você se preocupar com a área previdenciária não é só o caixa da empresa. É você organizar, seus colaboradores estão tendo os benefícios que ele deveria ter. É cuidar das pessoas. É cuidar das pessoas, porque hoje, às vezes, o colaborador ele vai sair por um adicional que ele deveria estar recebendo, que ele acha que era um valor a maior, e aí você vai perder um profissional que você não vai conseguir requalificar, você vai ter que treinar outra pessoa. Então, o compliance, ele vem muito assim, você tá conforme, mas também na qualidade de vida, ou na qualidade que os colaboradores estão prestando serviço, para você se preocupar com eles. Então, isso faz todo sentido nesse contexto que a gente tá vivendo do ESG. Sim, né? sim. Então, acho que pega bem o gancho, Evandro, que você está trazendo, que é olhar para o lado social. Isso, né? Então, o ESG, ele tem as 3 vertentes, né? A vertente da governança, que a gente estava comentando, a vertente social, a vertente ambiental. Sim, sim. E hoje, engraçado, que dentro do e-social, você declara essa parte social. Então, a gente já traz para os nossos clientes um recorte social, de etnia, de gênero, de gerações, né, que é a questão da idade e da identidade. Então, a gente consegue se a gente consegue visualizar quantidade de pessoas por etnia, qual que é a sua distribuição percentual e qual a remuneração média, o fisco também tem essa informação do outro lado, né? Até tem, não vou lembrar qual a lei, mas em final de 2023, o Ministério do Trabalho, junto ao Ministério das Mulheres, eles intensificaram, né, e aumentaram o valor de multa para quando existe uma equiparação salarial entre homens e mulheres. E a gente consegue trazer essas informações... Tem essa desigualdade salarial, né, de gênero. Só que pode ter, de fato, uma desigualdade por questões, vamos dizer assim, administrativas. E pode ser por questões funcionais, né, de cargo, de competência, de atribuições. Só que será que está declarado corretamente? Justamente. Às vezes, você tem uma possível equiparação salarial porque você está declarando de forma errada.
está declarando um CBO, né? Ou um cargo que são iguais, mas as descrições de funções são diferentes e você não Que espelha você não colocou isso. Justamente. Olha então, só. você gera, muitas vezes, um passivo trabalhista pela desinformação e pela falta de compliance dentro da sua folha, dentro da sua área de segurança e saúde do trabalho, dentro da sua área de RH. Né? Então, e quando a gente fala de grandes empresas, né, que tem todos esses controles, várias pessoas muito capacitadas para cuidar, né, desses temas, ainda assim existe, vamos dizer assim, gaps que precisam ser fechados, porque como o Ivan comentou, a visão que o fiscal vai ter da sua empresa é aquilo que você está declarando, não é o seu Mas e gerencial. pela análise eles conseguiriam ter isso? O que a análise traz em relação a indicadores? Como que mostra isso? Fica visual? É fácil? Sim. Nós temos esses recortes. É um KPI, vamos dizer assim, um KPI. A gente podia falar um pouco mais depois sobre o KPI. É um KPI secundário, onde você consegue identificar. KPI, para quem não sabe, são os indicadores de performance. Sim. Vou explicar um pouco melhor antes de falar, então. Bom, KPI, ele é sigla do inglês, né? Significa Key Performance Indicator, que traduzido para o português é indicador de performance-chave. Eles vão mostrar para você se um conjunto de ações ou uma ação específica está gerando resultado em prol de um objetivo de uma empresa ou de uma área. Então, quando a gente fala da parte social, vamos trazer então um pouco para a parte de diversidade, né? Eu trouxe essa questão do cuidado com o colaborador. Se a empresa tem o plano de ser mais diversa, ela precisa olhar para esses quadros, ela precisa entender como que está a questão étnica dentro da sua empresa, geracional, de gênero e também de identidade. Acho que até pensando, as empresas têm os seus valores, né? Justamente. Tem os seus valores, que desses valores eles têm que estar dentro da cultura organizacional daquela empresa. Correto. E definir as estratégias para ver se as estratégias estão fato alinhadas com aqueles valores. Então, acho que é mais ou menos isso que você está trazendo, né? É isso mesmo. Se a empresa ela coloca como um valor, né, o aspecto social, né, o cuidado com o ser humano, olhar para não haver a desigualdade, né? Ser uma empresa que se preocupa com isso, sim. Ela tem que demonstrar, ela tem que estar, de Primeiro, fato, praticando isso, né? Ela tem que conhecer o seu cenário. Ela conhecia o cenário. Vou criar, sei lá, ela entendeu como que está, né? Eu quero melhorar isso, eu quero deixar a minha empresa mais, como que é a palavra correta? Talvez equitária, não, mais igualitária? Mais igualitária, obrigado. Mais igualitária. Então, eu preciso contratar mais pessoas dessa determinada etnia, desse gênero, né? Nessa determinada geração. E aí, com base no dado que você visualiza, nesse indicador, né? Trazer a português aqui, esse indicador, você vai acompanhar se as ações aplicadas dentro da empresa está de fato gerando o resultado, porque tem que chegar no objetivo que você determinou, né? Então, isso não só para a parte de etnia, de gênero, mas também a parte de questão financeira, né? Sim. Porque isso gera um possível processo trabalhista. E ali a gente também consegue trazer quanto que você tem de risco trabalhista entre equiparado e paradigma. Porque aí a gente entra em 3 tipos de indicadores, né? Você tem um indicador primário, que vai te dar uma visão mais macro, e ali você vai acompanhar um processo, vai acompanhar num determinado período se as ações aplicadas para aquele grupo maior, vamos dizer assim, um indicador de riscos, que contempla tudo, desde um processo trabalhista até a declaração inadequada de um dado na parte de SST. Você tem lá o valor de risco total. Você acompanha aquilo dentro de um período, nos últimos 12 meses. Se o risco diminuiu, você consegue identificar, as ações elas estão sendo efetivas, estamos alcançando o objetivo, né, que a gente determinou. Mas será que todas as ações de fato estão gerando resultado? Aí você vai para um indicador secundário. No secundário, você consegue agrupar as informações de forma diferente. Vou dar um exemplo. A gente tem uma malha trabalhista e uma malha previdenciária. Dentro da malha trabalhista, você tem equiparação salarial, né? Que nesse indicador, né, de recorte social que eu comentei, espelha um pouco daquilo da equiparação. Então, a malha trabalhista está gerando resultado. Então, você vê que as ações aplicadas nesse grupo, de fato, estão sendo efetivas, mas a malha previdenciária não está sendo eficaz. As ações aplicadas não estão gerando resultado. Então, o secundário explica o indicador primário.
E aí você tem um indicador prático, que é a própria análise de equiparação, onde você vai ver detalhadamente quem são as pessoas envolvidas nas análises e qual é o montante total sobre aquela análise específica. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Pensar que tem ali um empresário, um contador, um advogado que está nos assistindo, né? Fala, poxa, abriu a mente para algo que eu desconhecia, conheci pouco tempo, estou me aprofundando no conhecimento das oportunidades e que a gente está olhando aqui, a parte de compliance e tudo. Mas o empresário ou a pessoa que tá nos assistindo aqui, olha, poxa, mas não é muito complexo no dia a dia uma ferramenta dessa? Quem que vai operar? Para quem que faz sentido essa ferramenta? Fala um pouquinho no dia a dia, o perfil para quem que é o Analyze e dentro do perfil empresarial ali, quem que seria a pessoa que vai estar no dia a dia olhando, vai estar alimentando de dados, vai estar olhando os indicadores. Então, fala um pouquinho da experiência de vocês junto aos clientes da ferramenta, como que eles trazem esse feedback, que é o mais recomendado? Alimentar o sistema não tem a responsabilidade da L2, né? A gente faz esse processo, né? De vocês, né? No caso de quem... Correto. De alimentar o sistema. Então, ele sincroniza com os dados do social, a gente sincroniza com os dados de outras fontes, como eu comentei. Então, não tem esse trabalho. Tá, então não tem alguém que tem que estar lá imputando a informação dentro da ferramenta. Isso não precisa. Então tá dentro do escopo do fornecimento da ferramenta em si, já oferecer a ferramenta com alimentação de dados. Com alimentação de dados recorrentes. Ótimo. Tá bom? Recorrente. Então ela vira, não é uma ferramenta que você vai que ficar vai te dar trabalho, né? É um SaaS, né? Como se fosse um SaaS. É um SaaS e a ideia é que ele tenha apenas que fazer uma procuração com fins específicos e o sistema propriamente vai se atualizando para que você continue trabalhando internamente com a mesma equipe que você tem, com o mesmo fornecedor de sistemas que você tem. Eu tenho um sistema de folha, eu tenho um sistema de SST, eu tenho um sistema de RH, eu tenho um sistema... Você vai mudar isso daí? Você não precisa mudar, você já é competente nisso daí. A gente só vai fazer uma análise do que você está entregando. E como que fica, você tá explicando, mas eu quero também que vocês tragam, porque eu acho que, principalmente para grandes empresas que têm já o compliance interno delas mais... já tem essa análise mais detalhada para o compliance, como fica a questão da LGPD. Porque a gente está trabalhando com dados sensíveis dentro da ferramenta, Sim. né? A gente tem que estar protegidos. Correto. A gente segue todos os protocolos, né, Ivan? E dentro do Analyze, você consegue determinar níveis de acessos. Então, assim, você pode ter um acesso. Vou dar um exemplo aqui que acontece com um dos nossos clientes. Lá dentro tem a área de auditoria, que audita a folha. Eles usam a nossa ferramenta. Tá. Só que eles não podem ver o dado do trabalhador. CPF, valor de salário. Dado sensível, os né? dados sensíveis. Eles ficam ocultados. Eles ficam ocultados para esse usuário, né? Então, ele acessa a ferramenta, vê todos os KPIs primários, como eu falei, o risco, o valor do risco, o valor de oportunidade, valor de desvio, né? Quantidade de alertas. E ele consegue ver os secundários, ou seja, grupos menores de informações, e os práticos, só que ele não abre o detalhe. Então, o que ele consegue fazer dentro da análise? Ele, lá dentro do E-Social, tem um campo chamado ID-XML. Esse ID-XML, ou um ID que a gente cria caso seja uma análise que não retornou do E-Social, porque a gente acaba pegando isso também. Então, você deixou de declarar uma remuneração para o trabalhador, o Analyze aponta, olha, o colaborador é ativo, sem afastamento, e você não está declarando o valor correto do salário dele. Então, ele vai trazer isso e não tem um ID-XML. Então, a gente cria um identificador único para conseguir pescar quem é aquele trabalhador e tudo que tiver atrelado a ele. Ele consegue, com esse ID, questionar a área que gerou esse passivo ou esse desvio. E a área entra no software e justifica o que aconteceu. Qual de fato o ofensor. Caso o software já não identifique automaticamente. Porque existem algumas coisas que não estão explícitas, né? Por exemplo, deixei de declarar um exame médico da admissão ou de uma mudança de risco, de um demissional. Não significa que eu não fiz, o trabalhador não fez o exame. Significa que eu não cumpri com a minha parte de obrigação acessória. Então, ele pode questionar, e aí a área explica, poxa, houve uma falta de comunicação entre os departamentos. Coloca isso no software. O software vai consumir também esses dados para gerar insights e recomendações do que as áreas precisam fazer para resolver. Mas voltando para a parte da auditoria, eles conseguem, então, a partir
sem ter acesso a esses dados sensíveis, entender, né, e cobrar as áreas que são responsáveis pelos processos. Então, o software ele consegue, sim, atender, né, a LGPD e a gente tem todos os cuidados. Né, e sem ser aquele software lá, né, que é todo bonitão, cheio de coisa, mas não tem dado nenhum. Né? Falando de tecnologia, por exemplo, a gente não reinventa a roda, então a gente terceiriza os nossos clouds nos maiores fornecedores do Brasil, então a gente tem políticas de acesso, eu acho que da parte de tecnologia, todo mundo já faz isso daí, então a gente coloca na AWS lá, que é o... Sim, o provedor da Amazon, né? O provedor da Amazon, que é referência, sim. Então acho que a gente não tem que reinventar a roda, né? A gente se preocupa sempre nesses níveis. É melhor, né? Sempre a gente tem que dar esses níveis de acesso para os usuários disso daí, mas de forma que a gente consiga facilitar o dia dele. Então, a nossa ideia é sempre que o cliente e quem está nos assistindo consiga entregar mais para o empresário, como eu estava comentando aqui da cultura da empresa. Então, assim, por exemplo, às vezes o gestor ou um C-level, alguma coisa, ele não está sabendo que está acontecendo isso. Sim, que é a questão da democratização. E é uma política que, às vezes, como você comentou desse seu cliente de ontem, ele veio crescendo, algo que ele não queria que acontecesse. Mas as pessoas né, abaixo, sim, às vezes, por um desconhecimento, você não consegue. Então, a gente consegue, eu acho que é o que vai diferenciar o contador que entrega só a folha de pagamento. Um exemplo claro, pequenas empresas. Se eu for lá e entrego a folha de pagamento para o meu cliente, a folha está aqui, está fechada. Ok, se eu falar a folha dele e falar, olha, você não vem cumprindo essa cota, você não vem cumprindo isso daqui, qual trabalho vai ser mais bem valorizado? Mas é uma ferramenta que seria interessante para o escritório de contabilidade que tem volume de folha para gerir? Com toda certeza. Porque então, você dentro da ferramenta a gente consegue ter vários CNPJs. Eu consigo, ele é muito empresa, né? Até fazendo um adendo ao que o Ivan comentou, além de, você pode simplesmente fornecer uma procuração com fins específicos, mas você também pode subir o seu certificado, colocar sua senha que o software vai criptografar isso e ele vai usar para fazer a captura de informação. Entendi. Mas no final, Letícia, a ideia do software é que o tributarista entregue mais do que normalmente. O contador. Então, e assim, contador, o tributarista, eu acho que até, se a gente for pensar, advogados empresariais, sim, principalmente quem lida com governança, com compliance e tal, acho que faz todo sentido para quem está prestando consultoria. Eu como advogado único, cuidando de uma empresa de 1000 colaboradores, eu vou conseguir fazer algo disso? Eu vou precisar de alguma tecnologia. Óbvio, cada um tem nas suas áreas, diretos e indiretos, você tem softwares já especialistas disso. No previdenciário, o nosso é um deles. É um que pode facilitar. Então, a ideia sempre procure ferramentas, porque o volume de dados está muito alto. Sim. Então, assim, você cada vez mais, né, gente? E você vai entregar mais. Então, hoje um contador, infelizmente, ele é muito apertado. Então, assim, o custo dele também é apertado. Se ele dá uma ferramenta e avisa para o cliente daí, fala, olha, eu já estou te avisando que você está errado aqui, errado aqui, errado aqui. E daqui 6 meses... o seu fornecedor de SST também está errado lá. Às vezes, daqui 6 meses, chega uma multa. Por algum motivo que o contador não é responsável. Olha, mas eu te avisei há 6 meses atrás que a gente tinha essa exposição. Então, a ideia é sempre gerar mais valor. Hoje, o software está se tornando um commodity. Então, tecnologia, hoje você tem com SaaS, com algumas coisas que vai facilitar muito e vai se tornar muito acessível a organização desses dados. Só que quem está nos ouvindo aqui, acho que é o pessoal que quer olhar os dados com uma facilidade através de um produto, de uma ferramenta, e fornecer insights para falar, tudo bem, olha, a gente está errando aqui, mas como a gente arruma? Sim, que tá a inteligência de negócio, o grande né? diferencial sempre vai ser o que fazer com o dado. Exato. Hoje você tem inúmeros softwares... Porque o dado softwares, está ali por ele, está ali, né? Ele é dado, ele está lá, o dado está... Não é só expor esse dado, é esse dado, converter ele em informação. Convertir ele em informação. E qual que é o meu plano de ação para resolver isso? Exato. Então, aí é onde está a inteligência o grande negócio, diferencial, acho que todo mundo que está procurando conteúdo, é isso, é falar, olha, aconteceu isso, tá, mas como vamos resolver isso? Qual é o melhor plano? O que eu tenho que fazer daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos? Qual é o meu planejamento para fazer isso? Então, a ideia é nascer esses indicadores, eu ter o compliance e você falar, tá,
Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Gestão baseada em dados, né? Que Exato. É isso é mesmo. o correto. E até complementando a resposta, né? O Analyze é tanto pro CFO, que quer, de fato, entender Ter a visão macro, né? visão Ter ali. macro dos potencial risco, oportunidades. Porque ele tem os KPIs Sim. que você explicou, então fica de uma forma visual lá para ele, fica nos gráficos, né? Justamente. Desce também para o nível de gestão direta, né, dessas áreas de folha de pagamento, de RH, de SST e até o bem-estar do plivão jurídico trabalhista, né, que vai conseguir avaliar e direcionar os analistas para entender as soluções que o próprio software já recomenda. O software já traz a análise e a recomendação, né, com base em dados. Então, quanto mais informação ele for alimentado, mais rico em detalhes e sugestões ele vai ser. Muito então, bom. a gente tem relatório de todos os tipos ali, né? Desde para CFO até para o analista identificar quem é a pessoa. Né? Então, assim, se a gente fosse resumir, para quem que é o Analyze? Então, ele é basicamente para empresas em geral, empresas que têm, né, que precisa ter esse olhar, e todas as empresas precisam cuidar dessa parte de folha, como você falou, é muito sensível, mas além da empresa ser um usuário final, quem também está prestando serviço para as empresas, como os advogados, os contadores, quem está militando na área tributária, enfim, as consultorias de uma forma geral, também podem ter a própria análise como diferencial. Diferencial na sua entrega, na excelência, em querer entregar mais para os seus clientes. Para a auditoria que hoje faz, Sim, por exemplo, um trabalho, né, de, poxa, me dá aqui os seus demonstrativos para me validar se, né, tá tudo certinho. Você não precisa mais disso. Tem um software que faz toda essa análise e te traz aquilo que está, de fato, que é um problema. E não é por amostragem, né? E não é por amostragem. Então, você esse validar é um ponto 100% da e sua não base. é validação só da folha. A gente está validando a parte cadastral, desde a pré-admissão até a saída do trabalhador e tudo que acontece no meio. Então, se você deixou de subir uma alteração salarial para o seu trabalhador, isso vai ter um reflexo nas análises que são apontadas pelo software, pelo Analyze, né? Então, assim, tem uma riqueza de detalhes muito grande e a gente já oferece, assim, um combo de indicadores, né? Seja eles primários, que interessa mais quem está, né, na aula da gestão, secundários, que explicam os primários, né? E os práticos, que vai entrar mais no detalhe e explica tanto o secundário como o primário dentro do software. E é um software, né, que a gente, como o Ivo fala, é um software nosso. Então, a gente não... Se um cliente tem uma necessidade específica, a gente ouve, né? Para ir aprimorando, porque acho que faz parte, né, também. E avalia. Se isso é algo muito específico, tipo, o cliente deseja que mude a cor do software, gente, não é assim, né? Mas se é algo que vai enriquecer, a gente vai atender. Então, ó, já sei, eu já tô imaginando quem tá assistindo a gente, tá? Já a pergunta que vem. Letícia, como que eu faço para conhecer mais da Analyze? Agora eu me interessei, vi que é um negócio que, poxa, eu sou advogado, sou tributarista, sou contador, sou consultor, sou empresário. Me diz, como que eu faço para ter acesso à Analyze? E eu tenho uma boa notícia, né, que para nós, da BPTLA, a gente já tem uma parceria, então, assim, os nossos alunos, obviamente, que tem um acesso prioritário para conhecer a ferramenta, os nossos clientes também já estamos implementando para que os nossos clientes também possam usufruir, mas quem não está, né, quem ainda não é nem meu aluno, nem meu cliente, quer saber mais da ferramenta, coloca aí, como que faz? Acho que pode ir no nosso site, né, analyze.app.br, lá tem os formulários, tem um pouquinho mais sobre o produto. E o próprio site da RZ3 também. O site da RZ3 também tem isso daí. E aí a gente pode começar a conversar isso daí, acho que com a doutora Letícia, ou comenta, né, aqui sobre... Pede o contato, vamos fazer o seguinte, então, para coisa. facilitar, a gente vai deixar na descrição do vídeo um link específico para que a gente saiba que a pessoa veio do podcast e tem como fazer demonstração, conhecer, se a pessoa se interessou, ela consegue agendar uma demonstração, mostrar. A gente prova que o software existe. A gente faz uma prova de conceito. Inclusive, se a empresa quiser fazer um diagnóstico bem completo, né, o software praticamente é plug and play. É o tempo de carregar os dados e processar, né? Aí a gente fala de 5 anos, dependendo do tamanho da empresa, não vai ter do dia... assinou a procuração hoje, amanhã está pronto, né? Mas é num curto espaço de tempo. Não chega a ter uma semana de trabalho, você já tem um resultado para
Não vai precisar de 4 anos. Não vai precisar. Não, que não. bom. Não vai precisar de 4 anos mais. Não vai. Que ótimo. Então, a gente vai deixar aqui, ó, pessoal, já deixar aqui na descrição do vídeo para vocês um link para que você que está assistindo aqui o podcast, se interessou pela ferramenta, quer conhecer mais, quer ver que ela existe mesmo, né? Então, acesse esse link aqui e vocês vão ser direcionados lá para a equipe da Analyse para ter o melhor atendimento, porque eles sabem que vocês vieram daqui, tá bom? Gente, estamos chegando ao final, acho que foi muito bom, né? Vocês querem fazer alguma consideração? Tem alguma coisa que foi importante que a gente não falou aqui? Então, fique à vontade. A gente tá 1 hora já de podcast, olha só que coisa boa. Falamos bastante. Uhum. Falamos bastante, mas eu acho que o foco, de fato, é sempre atender os clientes com uma qualidade muito boa, como o IBPT sempre preza, e a gente procurar ferramentas que vão facilitar o nosso dia a dia e vão organizar esses dados, porque o volume de dados hoje está muito grande, né? Tem a frase aí que o dado é o novo petróleo, né? Sim, então né? a gente precisa organizá-los, às vezes apresentá-los de uma forma mais simples, porque a gente tem esse disparo de dados o dia inteiro informando coisas para o fisco, porque a gente tem que se preocupar, eu acho, muito rapidamente. O fisco também está andando a passos... Tem a sua inteligência ele tem a sua né? inteligência as artificial. As empresas obrigatoriamente também precisam ter essa Ele inteligência. tem um poder computacional muito bom. Então, não é como... Referência para o mundo, né? Isso, referência então não é para como, o mundo. Não é como anos atrás que você ia ter... vai passar um fiscal na porta da minha empresa e por algum motivo ele vai pedir documento. Não é mais assim, gente. Hoje você já tem o DTE, você já tem comunicações via ECAC, você tem muitas coisas que, assim, é importante você saber o que você tem e você acabar trabalhando para solucionar isso daí. Acho que esse compliance é bem importante. E aquilo que vocês comentaram, né? Quando você está fazendo as coisas dentro do que determina a legislação e normas, né? Você está cuidando das pessoas. Então, é importante você fazer, porque é uma forma de demonstrar o carinho pelos seus colaboradores. Porque se você erra uma declaração, você pode prejudicar seu trabalhador daqui a 30 anos. Ele não conseguir não conseguir pegar a sua aposentadoria, porque hoje você errou uma informação que era essencial para ele conseguir a aposentadoria ou um benefício específico, né? Então, é uma forma de cuidar das pessoas também. Então a gente está olhando pelo ponto de vista da nossa responsabilidade social como um todo, né? A gente está olhando a ferramenta do ponto ISD, a gente está olhando a ferramenta do ISD, o social, a governança. Correto. Né? Toda a parte da governança ali que vai gerar oportunidades, vai estar em compliance, né? Lembrando, compliance tá de acordo com as normas, né? Ou seja, pagar o que tem que ser pago, né? E temos poucas alterações de normas no Brasil, né? Exato. Poucas alterações. Poucas alterações no Brasil, né? E vocês conseguem manter atualizando? Sim. Aí é a nossa função. Né? É a nossa obrigação. Show de bola. Gente, muito bom. Então, pra gente encerrar, colocar aqui o recado final. O link já tá aqui na descrição do vídeo. Se você chegou aqui e se interessou, Letícia, olha... Eu quero ter os benefícios para ter a ferramenta, mas como seu cliente, como seu aluno também, a gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo como que você pode obter mais informações para também ser nosso aluno ou ser nosso cliente de consultoria e utilizar sempre das melhores ferramentas tecnológicas para entregar o trabalho com a maior excelência, sempre garantindo que você esteja em compliance, pagando o que tem que ser pago, nem a mais, nem a menos. Pessoal, muito obrigada. Amei, foi muito bom o nosso papo. Nós que agradecemos aí o espaço, né, e a oportunidade de falar daquilo que a gente construiu aí nesses anos. E que voltem mais vezes, né? Vamos tenhamos voltar, mais pautas, né? Sim. É uma área bem bem movimentada, sim, então não vai tem faltar muito pauta. assunto, né? Não, que voltem mais vezes. Mas obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Letícia. Um prazer sempre estar contigo e contem com a gente aí o que vocês precisarem. Isso aí. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Nos vemos no nosso próximo episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Tchau, tchau.